De volta para o segundo bloco de Sobriedade Sim, hoje com a presença do Valmir Moreira Lopes, aqui de Indaiatuba, que veio nos dar o seu testemunho, né? E eu vi na sua ficha, Valmir, que você é o filho caçula de 5 irmãos, é isso? Isso, 3 irmãs e 3 filhos. E você era muito paparicado por ser caçula ou não? Dizem que o caçula é bem cascaia. Dizem. Não é verdade não, viu? Eu sou Olha lá, o caçula caçulinha também, só aqui. apanhava dos outros. Ah, mas da mãe não, né? Você era assim meio mimado? Não, acredito que não. Não? Não. Dos seus irmãos, algum mais fez uso de droga? Não. Não. Não da mesma forma que eu, assim. Teve aquele uso do álcool, mas sem nenhum problema, sem nenhuma extravagância, né? O que se pode chamar de uso social mesmo. É, Né? exatamente. Tá, eles não tinham neles essa... O abuso. essa sementinha da dependência, né? Mas ele falou de genética, É. você é psicóloga. Explica um pouquinho para nós. A influência é grande? Então, Pode ser o contrário. Não, a influência da genética, ela é mais ou menos 50%. É. Mas o meio, ele é importante. Se ele, na realidade, não tivesse tido esses amigos e tivesse ido por outra influência, apesar dele ter a genética, né, porque parece que o pai faz uso, né, de álcool, ele não teria usado. Então, o meio é mais importante que a genética. Mas ela influencia um pouco, sim. Eu também acredito que seja 50% mesmo. E aí a sua família começou a desconfiar de você, seus irmãos te questionavam, você negava, e aí a tua trajetória foi ficando mais pesada. Como é que era no trabalho? Você trabalhava nessa época? Sim, trabalhava, mas... Ou enganava? Como é que é? Não, eram alguns bicos, né? Ah. Servente, às vezes meu pai tinha que me levar para trabalhar, para não ficar cansado e não bagunçar na escola. E ele me dava algum dinheiro, né? Cheguei assim, eu acho que eu comecei a trabalhar até muito tarde. Com 15, 16 anos que eu comecei a trabalhar mesmo. Mas aí o seu trabalho era para sua remuneração ser voltada para o seu uso de droga? Sim. E era suficiente ou você teve que lançar a mão de outras coisas? Algumas vezes tive que... Fazer coisas que buscar. normalmente Não. você não faria. Não faria. E depois de quanto tempo você começou a sentir assim que você já não dava conta de ficar sem? Bom, antes de eu ver que me dava conta, aconteceu outros fatos, né? Que com 16 anos eu fiz o uso da cocaína, logo com os 17 fiz o uso da maconha. E logo após, com 18 anos, eu conheci o crack, né? Tive aquela experiência foi de pro uso do crack, também. com 18 anos. E com 18 anos, eu já estava num nível tão descontrolado, sem noção, sem orientação própria, de noção de perdendo o caráter. Que eu fui procurar pessoas que faziam a venda e eu pegava e por um azar me pegaram com uma quantidade, né? Porque você repassava para outras pessoas. Mas só que não era, sabe, uma casa ou uma coisa grande, era coisa pequena que eu vendia para o meu próprio uso, né? Entendi. O que eu vendia eu acabava retornando para o meu próprio uso, que nem você falou. Se eu trabalhava, às vezes eu tinha que buscar um outro recurso para me estar usando, né? Entendi. E eu tive um azar com 18 anos, completei 18 anos. A polícia te parou? Parou, fui detido, né? E assim que eu fui detido, antes de ser detido, eu conseguia camuflar o meu uso, negava, desconfiava, mas não tinha certeza. Após a detenção, Aí caiu a casa, Aí que nem caiu diz a casa, vocês. todo mundo já estava sabendo. E mesmo assim eu continuava negando. Mesmo assim você ainda continuava continuava. negando. Entendi. E seu pai e sua mãe devem ter
tido um susto. Nossa, desespero para a família. O seu pai, pelo fato de usar o álcool, ele era um pouco mais tolerante com você por conta disso? Ele entendia melhor ou ele não aceitava? Então, quando eu estava usando só o álcool ou fumando cigarro, eu creio que ele não tinha nem como falar alguma coisa porque ele não estaria dando exemplo. Normal. Mas quando surgiu esses outros tipos de dependência, de uso de outros tipos de entorpecente e até mesmo problemas judiciais, aí a coisa ficou mais pesada e ele, né, ficou um pouco muito chateado e muito bravo, né, também com a situação. Você fica à vontade para falar na dependência do seu pai, não? Sim, fico. Ele assume a dependência dele ou ele não se enxerga dependente? Como que é? Então, ele não admite a dependência, Não admite. né? Não admite a dependência. Ele sabe que ele precisa de ajuda, mas muitos anos de dependência, eu também entendo, né, ele, e na medida do possível a gente vai conversando hoje, né, atualmente a gente vai conversando, ele tem muitos filhos, ele sabe onde procurar ajuda, ele tem tudo à mão, né, mas só que só depende dele, a gente estamos ali à disposição para ajudar. Para a hora que ele quiser. A hora que ele quiser, mas só que só depende E a dele. sua santa mãe, como é que faz assim? É Santa, o nome dela é É Santa. santa? Ah, então ela é santa duas santa vezes, mesmo. Dom. Que não é fácil, né? Ela é santa 2 vezes, por mim e pelo meu pai. Né? E pelo nome, então é 3 vezes. É a Santa. Ela sempre aguentou assim, mais calada ou ela tinha uns rompantes assim, de vez em quando querer te socar para ver se você saía dessa vida? Como é que é? Sim, ela era brava. Nossa, Brava? Nossa. Ela era brava, mas ao mesmo tempo sofria muito, né? Dos dois lados ao mesmo tempo. Estava né, impotente a situação que acontecia, né? Você sempre morou em Indaiatuba? Sempre morei em Indaiatuba. Sempre. Bom, acho que eu nem vou fazer essa pergunta agora, eu vou deixar para fazer daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo. Não sai daí, hein?